Oi, meu nome é Arthur e esse é meu primeiro vídeo nesse canal. Oi, meu nome é Arthur, como vocês viram aí na intro. E eu tenho 13 anos e eu faço 14 esse ano. E eu quero falar um pouco sobre de Deus e um pouco como eu conheci ele, sabe? Foi assim. Eu tinha uns amigos e amigas na escola. Eu estudava aqui lá da minha casa praticamente. Eu fazia o 5º ano, eu acho. E eu tinha amizades que falavam mal por trás de mim. Falava muito mal por trás de mim. E eu comecei a ter, eu via canais, vídeos, jogava Free Fire, Roblox, essas coisas. E eu via vídeos de youtuber. Eu queria ser um youtuber, eu criei um canal. E foi aí meu primeiro canal do YouTube. Ele ficou muito famoso, muito mesmo. Chegou até uns 1000 inscritos. Não, 1000 inscritos não. Foi mais ou menos por aí. Mas, assim, vocês vão falar, nossa, não é muita coisa. Eu sei que não é muita coisa, mas pra uma criança como eu, era muita coisa. Uma criança como eu, era praticamente ganhar o mundo todo. Então, eu fiz esse canal achando que eu ia ser YouTube um dia, mas foi aí que eu conheci Deus, me aproximei mais de Deus. Eu conheci a história de Deus e Jesus por meio de vídeos, pessoas falando o quão Ele é bom, o quão o caminho é maravilhoso com Ele. Então eu resolvi seguir. Eu sei, não é fácil. Pessoas se afastam de você. Coisas que eram suas, não suas. Pessoas, amigos seus, que eram melhores seus amigos, se afastam. E depois, quando você olha pra trás, você chora muito. Porque lembra dos momentos que você estava com eles. Lembra dos momentos legais, divertidos, engraçados. Mas depois você lembra que você está em um caminho novo, que você está em um caminho com Deus. Aí você pensa, como eu queria voltar pro passado. Mas não tem como, porque isso é impossível. Só se Deus quiser, mas isso é impossível de acontecer. Então segui minha vida normal. Vi louvores, cantei louvores. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia esse ano. Eu ainda estou em Gênesis capítulo 5. Eu ainda vou ler o 5. Mas é um começo, né? E eu falo pra vocês, leia a Bíblia. Porque fala sobre a história de Jesus. Sobre a história de como criou o mundo. Como o mundo se dirigiu ao longo dos primeiros homens. Dos primeiros homens, eu falo assim, em geral. Homem e mulher. Então, assim, eu vou falar pra vocês. Eu não gosto de ler. Eu tenho uns 2 livros ali no máximo, que eu já li todos, mas eu não gosto de ler muito. Eu vou mais pela curiosidade. A Bíblia, quando você pensa em ler, o diabo fala assim, deixa pra amanhã, amanhã você lê, e você vai nessa, mas esse amanhã nunca chega, esse dia nunca chega. Então eu falo pra vocês, mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você fale, vou deixar pra amanhã, leia. Esse amanhã nunca chega e você nunca vai ler a Bíblia. Então leia. Que não sei o que, tô cansado. Leia a Bíblia. Eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu não quero... Faça. Assim, ainda não fiz jejum. Eu ainda não fiz
jejum, porque digamos que meus pais não são como eu. Não é tão aprofundado em Deus como eu queria. Eu quero e eu vou ser. Então, meio que meus pais me prendem de fazer isso, entendeu? Então, é meio difícil. Mas eu falo pra Deus, se eu não posso fazer isso, eu nunca falei isso pra ele, mas eu pretendo falar. Se eu não posso fazer isso, de alguma forma eu vou tentar se aproximar mais do Senhor, lendo a Bíblia, orando mais. Jejuando não, que eu ainda não fiz isso. Clamando mais, sabe? Então, se você não pode jejuar porque você está com seus pais e seus pais não deixam você fazer isso por motivos pessoais ou por motivos que eles não deixam você ficar tanto tempo assim sem comer, eu não sei. Então, tenta se aproximar mais de Deus de outra forma, sabe? Eu falo pra vocês, leia a Bíblia. Se você não tem, pai, por favor, leia, compra uma Bíblia pra mim. Mãe, compra uma Bíblia. Ou se você já for um adulto, compra uma Bíblia. Você vai ver como é maravilhoso a história. Assim, eu tô no começo ainda de Adão e Eva, mas eu já estou achando maravilhoso. Então, eu falo pra vocês, leiam a Bíblia. Leia. Porque você vai saber sobre mais a história do mundo inteiro, entendeu? Desde o começo ao fim, a história do mundo. Então, por favor, façam isso. Jesus morreu por você na cruz. Jesus se sacrificou por você na cruz. Então, assim eu sei, é difícil abandonar tudo que você fazia. Tudo que você fazia que você achava certo. E agora que você se aproximou de Deus, não é? Eu sei, eu passei por isso. Como é difícil largar as amizades que não prestam. Como é difícil você amar uma pessoa e ela te machucar muito. Eu sei. Eu passei. Mesmo você pensando, mas você tem 13 anos e já passou por isso. Quando a gente é de Deus, não importa a idade, a gente tem que passar por provas. Quando a gente é de Deus, não importa a idade, a gente vai passar por provas. Todo mundo passa por provas. Não depende da idade. Não depende de nada. Quer dizer, não é que depende de alguma coisa. Deus tem que fazer você passar por provas para você se amadurecer. Você tem que crescer, você tem que saber o que é certo e o que é errado. E Ele vai te mostrar. Então, por favor, assim que você acordar, você falar isso. Onde a planta dos meus pés tocarem, o Senhor estará comigo. Quando você falar isso, você vai estar nomeando, você vai estar falando, decretando que qualquer lugar que você for, Deus, Jesus estará com você, te protegendo. Mas não basta só falar, você tem que crer nessa palavra, meditar. Onde a planta dos meus pés tocarem, o Senhor estará comigo. Fale isso todos os dias de manhã. Eu tenho certeza que tudo vai mudar. Se aproxime de Deus, vê mais a Bíblia. E Deus vai mostrar o que é certo e o que é errado. E é isso. Esse vídeo era mais pra mostrar como eu me aproximei de Deus. Mas eu acabei falando algumas dicas. Uma dica pra você, né? Algumas dicas, ler a Bíblia, pra se aproximar mais de Deus, né? Mas é isso. Mesmo nas dificuldades, não desista de Deus. Se você é escolhido, não tem pra onde escapar. Se você tentar desviar, Deus vai te trazer. Não importa o que Ele faça pra
Pra ele fazer você voltar pra ele. Não importa, escolhido não tem escolha. E é isso. Mesmo com as dificuldades, mesmo com todo tipo de dificuldade, não desista de Deus. Não caia. E se cair, levante e continue. Não desista. Deus está do seu lado para te levantar. E é isso. Tchau.